bem fechada. Era uma casa bem fechada. Abriam a janela para o sol entrar. Abre outra janela para o sol entrar. Perto da casa tinha uma árvore. Perto da casa tinha uma árvore onde os passarinhos gostam de pousar. Onde os passarinhos gostam de pousar. Perto da árvore tinha uma ponte. Perto da árvore tinha uma ponte que por cima dela passa a gente assim. E por baixo dela passa um rio assim. Está trovejando, escureceu. Está trovejando, escureceu. Fecha uma janela para não chover. Fecha outra janela para não chover. Bom dia! E aí, crianças, como foram de feriado? Confesso a vocês que meu feriado foi molhado. Muita chuva, muito frio, trovões, mas deu para descansar. E vocês, conseguiram aproveitar pelo menos um pouquinho? Vamos lá. Ontem foi quarta-feira, o quarto dia da semana, e foi feriado, dia de Tiradentes, de um cara que morava em Minas Gerais, que arrancava os dentes das pessoas, mesmo não sendo dentista, mas que era um cara que lutava, brigava, reclamava, porque ele queria que Minas Gerais, que é um estado, e como Minas Gerais, todo o país, fosse independente de Portugal. Um dia eu conto essa história para vocês, tá bom? Então vamos ver que dia era esse? 18 foi domingo, 19 foi segunda, 20 foi terça, e ontem que foi quarta, depois de 20, isso, 21. Não tivemos aula. Depois de 21, 22. Então, nossa aula hoje é uma quinta-feira. Olha só, sempre o que anda coladinho com quem? Com a letra U. Quim. Depois do U, para fazer o som de I, o I e a letra saiu pelo nariz, ó. Então eu boto nele. Quim. Tá. O T e o A. Nossa aula hoje é na quinta-feira. Qual é a data? O 2 e o 2. Lembra que a Prá falou isso? O 2 na frente de outro número sempre vai se chamar 20, 22. Dos 4, continua o mês 6 de 2021, continua o ano de 2021. Bom, eu queria muito que vocês prestassem atenção em uma história. As 3 partes. O que vocês imaginam que fala essa história? As 3 partes. Parece que uma bandeira do Brasil. Não é. Ô, Pro, tem umas coisas coloridas, desenhadas, umas... Isso, formas. Uma forma parecendo um trapézio de circo, uma forma que tem 3 lados de cabeça para cima e uma forma que tem 3 lados de cabeça para baixo. Parece até uma pipa, uma parte vermelha e uma parte azul. Do que será que fala essa história, hein, gente? Vou dividir um pouquinho para hoje e um pouquinho para amanhã, tá? Vamos começar a parte de hoje? As 3 partes. O texto e as ilustrações é de Edson Luiz Goldschmidt e é da editora Ática. Era uma vez uma casa
que estava com vontade de ser outras coisas de vez em quando. Por causa disso, ela se desmontou em 3 partes. As 3 partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. O que é que vocês acham que ela poderia ser? Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as 3 partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaro também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegavam muitos barcos. As 3 partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Enquanto o navegador do barco navegava, as 3 partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixes também. Os peixes comem. E quem come os peixes? Os pássaros. Aconteceu então que as 3 partes que formavam o peixe foram parar na barriga de um pássaro. E justamente na barriga de um pássaro formado por outras 3 partes. Nossa! Nem sei o que imaginar. Amanhã eu termino essa história, tá? Mas essa história me fez pensar nas formas geométricas. Formas geométricas, a gente já falou sobre isso aqui. Sobre triângulos, quadrados, círculos. E isso aqui para vocês é uma forma? Isso é uma forma? Essa caixa é uma forma? Bom, o que eu posso dizer a vocês é que nessa caixa existem formas. Como assim, Pro? Se eu pegar essa caixa e riscar aqui no quadro o contorno do lado dela, ó. Eu pego o lado da caixa, o lado do fundo da caixa e faço uma forma de 6 lados, chamada de hexágono. Essa forma aqui é o hexágono, porque tem 6 lados. E se eu usar esse lado dessa caixa, será que eu também tenho um hexágono? Ei, olha o que aconteceu quando eu fiz o outro lado da caixa. Dos lados daqui eu tenho, como é o nome dessa forma? Retângulos. Pensando assim, essa lata tem formas? Sim, mas ela é forma? Não, mas ela é formada de formas. Forma é o que a gente desenha. Sim, aqui é uma forma, o círculo. A lata é cilíndrica. Ela é formada por círculos. Se a gente pudesse cortar a lata e abrir, a gente já vê que esse lado daqui é um retângulo. É como se fosse assim, ó. E tem outro cilindro. E quando a gente fecha, vira uma lata. Peraí. Se aqui são formas e aqui tem partes que viram formas, o todo, como é que eu chamo? Sólidos. O sólido é formado por formas geométricas. Bom, qual é a atividade de vocês? Simples. Escolham 3 sólidos, coisas que a gente pode pegar, abraçar. Posso abraçar? Não.
estão coladas. Essas são formas. Os sólidos nós vamos poder colocar coisas dentro, abraçar, rolar. Peguem 3 sólidos, coloquem no papel ou no chão com giz, onde vocês quiserem, e vejam quais formas existem nesse sólido que está na mão de vocês. Quando acabar, tirem uma foto, me mostrem quais são as formas que apareceu e a gente vem para a segunda atividade, tá bom? Até daqui a pouco, um beijo para vocês.